Uma pergunta que às vezes as pessoas me fazem e que a gente percebe que está tomando muito conta das empresas lá na área de recursos humanos é o termo Business Partner em recursos humanos, o famoso Business Partner de RH. Muito bem, quando que isso é um problema e quando que isso é uma solução para as empresas? E eu de fora, como consultor, tenho percebido muitas vezes, na boa parte das vezes que eu consigo observar profundamente, a função de Business Partner, a implantação, desta nova função lá dentro das empresas como um problema. Por quê? Porque as pessoas estão sendo colocadas nessa função, muitas vezes quase na condição de estagiário, de muito júnior ainda. Então o que acontece? Quais são os problemas que surgem quando você tem um profissional de RH, um business partner lá na área de recursos humanos que ainda não tem experiência? Às vezes é um rapazinho, uma mocinha novinha. Então começa por aí. Primeiro, não tem maturidade para lidar com os gestores, com os líderes que são sêniores, que já são de casca grossa, que são difíceis de lidar. Então eles não têm essa chegada. E eu percebo isso olhando de fora, que numa boa parte das vezes a gente conversa, eles têm vontade de fazer alguma coisa, essa galera, essa juventude, eles têm muita vontade de fazer. Mas eles ainda não conseguiram ganhar o respeito, eles não conseguiram ainda ter envergadura para convencer um diretor, para convencer o proprietário de uma empresa a pensar diferente. Então esse é o primeiro problema. O segundo problema é que quando você tem um business partner muito novo, muito jovem e sem experiência, essa pessoa, na maioria das vezes, não conhece as estruturas, não conhece a arquitetura de negócio. Então muitas vezes ele não conhece os processos, não entende de marketing, de vendas, ele não entende de produção. Então ele fica como se fosse assim um bichinho estranho andando por dentro da empresa, querendo fazer alguma coisa, mas muitas vezes de mãos amarradas. E aí a coisa não anda e ele fica ali meio como se fosse, certo, uma função para o inglês ver. Tá certo? Agora, onde que é muito bom e muito importante, é um sucesso essa função de business partner. E eu tenho muitos clientes, tenho muitas amigas minhas que são business partner, que são pessoas sêniores, que já estão há 5, 10 anos na área de recursos humanos, que já tem uma boa formação, que já tem maturidade para lidar, por exemplo, com um diretor de empresas, um cara lá já sênior de 50, de 60 anos, que tem facilidade de comunicação, tem capacidade de administrar conflitos, tem capacidade de vender uma ideia. Porque o que acontece dentro dos recursos humanos? Eu fui RH por muito tempo, eu fui diretor de uma área de RH de uma empresa grande, eu fiz uma revolução lá dentro de uma área de recursos humanos. Para fazer essa revolução, você precisa ter essa capacidade de vender, de chegar lá e dizer, por exemplo, para a empresa que você está trabalhando, na função de business partner, olha, a gente precisa implantar XYZ. Ou então você precisa ir lá no departamento, imagina assim no setor de produção da sua empresa, ir lá no setor administrativo, na área comercial de vendas e entender o problema tão profundamente quanto o gestor da área. E junto com eles, e aí sim entra o termo partner, parceiro, e junto com ele montar uma estratégia de solução para aquele problema da empresa. Então não é uma ação de RH, é uma ação estratégica. E é nesse ponto que eu tenho percebido que está funcionando muito bem. Eu tenho pessoas, eu não vou falar o nome de quem não está funcionando, também não vou falar o nome de quem está funcionando para o pessoal não ficar bravo comigo. Mas você sabe se na sua empresa, por exemplo, você tem um business partner que é mais júnior, ou então se você tem alguém lá que é mais sênior, que está preparado, que tem as habilidades necessárias para poder dar conta das demandas que existem na empresa. Não são as demandas do RH. Esse é o ponto. Muitas vezes as pessoas estão muito enclausuradas dentro de um setor chamado RH. Antigamente isso acontecia no setor chamado departamento pessoal. E por isso que era tido como isolado. E é por isso que ainda hoje, dentro da área comercial, dentro da área de negócios, muitas vezes da área de produção das empresas, quando eu estou conversando com o gestor, o pessoal diz assim, este pessoal de RH, como se fosse algo fora. E não pode. A ideia do business partner é dizer assim, o nosso parceiro aqui, o meu colega aqui do RH que me apoia, que me orienta, que me estimula, que me gera insights. E é esse o grande papel do business partner, é estar inserido, entender de negócio, entender de contexto e perceber como que pode fazer para juntar as forças. E aí a coisa fica muito legal. Uma das dicas que eu gostaria de deixar nesse vídeo, para aqueles que vão estar assistindo, se você tem uma empresa, se você é empresário, se você é um gerente, um gestor de RH, diretor de RH,
Olha, eu quero criar esse negócio de business partner aqui na minha empresa. Perfeito. Só toma cuidado. Para a pessoa assumir essa função, é fundamental que ela tenha uma certa senioridade e um certo discernimento sobre como funcionam os processos da empresa, sobre quais são as diretrizes, né? Qual é a estratégia do negócio, que ela entenda, por exemplo, e consiga vivenciar os valores da empresa para poder traduzir isso na sua forma, né, de criar as parcerias com as outras áreas. E aí, se você fizer assim, a pessoa tiver essas capacidades, resultado na certa, porque o RH nas empresas precisa ser cada vez mais estratégico. O RH nas empresas, as pessoas da RH nas empresas precisam estar cada vez mais na ponta do negócio, entender por que não vendeu, entender por que não aumentou a produtividade, entender por que está dando um custo maior do que o previsto. E à medida que entendeu isso aí e ajudou o gestor né, a gestor de área, a melhorar os seus resultados, a melhorar os seus processos, criou-se o que a gente chama de verdade de parceiro de negócio ou business partner. Se você gostou ou se você tem algo a acrescentar, comenta aqui, porque a minha intenção aqui não é encerrar esse assunto, é justamente falar sobre esse assunto para que cada vez mais você de RH seja mais e mais importante e estratégico para os negócios.